Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank é o programa semanal aqui do canal, onde nós fazemos análise do que passou em termos políticos e em termos económicos. Ora, esta semana foi muito fértil, desde o Orçamento de Estado até às próprias eleições autárquicas, e são esses os temas que vamos tratar no programa de hoje. Mas antes de irmos ao programa, quero recordar que o canal Acordo do Dinheiro consegue fazer estes conteúdos graças às parcerias que tem. E as parcerias do canal são a Prozis e a Blucral. Quanto ao programa em si, ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, esta semana temos connosco presencialmente todos os comentadores que não tiveram da semana passada. José Filipe Pinto, regressado da Hungria, António Nogueira Leite e Luís Mira Amaral. Luís, vou começar por si. Primeiro, o Orçamento de Estado. O que é que achou? Bom, o Orçamento de Estado tem aqui duas características à partida que gostaria de salientar. Primeiro, em termos de orçamento, é um orçamento mais enxuto, no sentido de não ter outras matérias que não são propriamente orçamento de Estado. Podem perturbar a aprovação e, por isso, acho que o Primeiro-Ministro tentou que o orçamento fosse o menos problemático possível para fazer a aprovação. Isso, aliás, suscitou uma reação curiosa. Várias associações empresariais já vêm dizer decepcionadas que não vê no orçamento aquelas medidas de fiscais, incentivos de estímulo ao investimento e ao crescimento económico que gostariam de ter. Mas, de facto, o orçamento, no fundo, é quase singelamente um mapa de receitas e despesas previstas e, portanto, tirou essas matérias que podiam condicionar o acordo. Aliás, penso que não estive na reunião, obviamente, mas pelo que eles falaram, acho que foi isso o sentido do acordo entre o Primeiro-Ministro e o líder do PS, Luís Carneiro, no sentido do PS poder vir a viabilizar e a passar sem grandes obstáculos. Primeira questão. Segundo, é que começa a se sentir no Orçamento de Estado alguma falta, já não há margem de manobra para se poder continuar a aumentar a despesa e baixar impostos. Isto porquê? Porque vê-se que nós tínhamos um déficit em 2025 previsto 0,3, um saldo orçamental, não é déficit. No país está tal modo viciado em déficit que eu, em vez de falar em saldos orçamentais, fiz um lapso, falei em déficit. Estava para 2025 um saldo orçamental de 0,3% do PIB e para 2026 o orçamento só prevê um saldo orçamental de 0,1% do PIB. Mostra que estamos a esgotar a tal margem de manobra que chegou até agora, no sentido que podia-se baixar impostos, designadamente IRS e IRC, e aumentar a despesa, que conseguia-se ter um saldo. E as próprias indicações do Ministro das Finanças, quando diz que não tem grande margem de manobra para acomodar medidas na discussão no Parlamento com a oposição, mostra que estamos no limite. É evidente que depois aqui há uma discussão que, a meu ver, é um bocadinho semântica, porque há alguns organismos, como o Conselho de Finanças Públicas, dizem que em 2026 já vamos entrar em déficit e o Governo ainda prevê um ligeiro saldo. Eu acho que é um bocadinho semântica, porquê? Porque, utilizando a técnica Centeno, o Ministro das Finanças pode sempre evitar um déficit, é fazer mais uma forte cativação e depois na execução, e com isso conseguirá ter sempre na mão a maneira de evitar o déficit. Mas gostaria de salientar, portanto, 3 ou 4 pontos deste orçamento. Portanto, há pouco margem de manobra, como disse, para continuar a reduzir impostos e aumentar despesas, e por isso nós estamos a ver que a despesa primária continua a aumentar, o que eu acho que é preocupante sempre, e concomitantemente o saldo primário continua a baixar. Há uma pequena redução da carga fiscal em percentagem do PIB, 0,2 pontos percentuais, e da carga total fiscal mais contribuições para a Segurança Social, 0,1 pontos percentuais. Chama a atenção aqui que isto vem aí há dos anos anteriores, os orçamentos conseguem ser equilibrados, superavitados, porque é o orçamento da Segurança Social que tem um superávit. O orçamento da Administração Central tem déficit e o orçamento social tem superávit. Porquê? Estamos numa situação de pleno emprego, tem havido imigrantes a entrarem e isto aumenta, obviamente, aqueles que pagam para a Ação Social, aumenta as despesas para a Ação Social. Isto é uma situação conjuntural que não nos deve iludir, porque estes contribuições para a Ação Social geram encargos para o futuro. Não, e se houver um problema com o mercado de emprego? Do emprego. E depois ainda outra coisa, se houver uma crise económica, como temos um nível de despesa muito elevada, a receita vai, essa despesa fica, sobretudo porque é muito estrutural e rígida, e lá voltamos a déficits que podem ser mais ou menos impossíveis. Portanto, mas chamar a atenção nesta matéria. Sinto também nas projeções económicas algum otimismo no crescimento do PIB, das exportações e do investimento público. Isto face à execução de 2025
E face à conjuntura externa. Chama a atenção, e tem sido minha tese há muito tempo, é que nós, com o fraco crescimento do PIB potencial, nós estamos condenados a ter crescimentos à volta de 2% do PIB. Se o setor externo funciona bem, puxa a economia e crescemos um bocadinho acima do 2%, o enquadramento externo é pior, a gente cresce abaixo de 2% do PIB. Isso pode acontecer com o enquadramento externo desfavorável. Portanto, sem as tais famosas mudanças estruturais, a gente não consegue pôr o PIB potencial a crescer mais. O PIB potencial, no fundo, é a capacidade instalada disponível da economia portuguesa pela sua redução de fatores de trabalho e capital. Isto cresce muito pouco e, portanto, a gente continua aqui num fado de fraco crescimento económico que está abaixo daquilo que a Aliança Democrata, aliás, dizia em eleições. Portanto, aquilo que dizia, a ambição de crescer mais que dizia em eleições, essa não está a ser concretizada na prática por duas razões. Porque há o condicionante externo, com as tarifas do Trump e toda a incerteza geopolítica que condiciona o crescimento, e segundo, porque as famosas reformas ainda não começaram. Já ventilámos este tema no último dia, podemos voltar a chamar a atenção aqui, para crescermos mais, precisamos de mais crescimento. Depois, precisamos de reformas. Chama a atenção de outra coisa que é curiosa. O PRR entrou na economia portuguesa e era neutro em termos orçamentais. Porquê? Porque nós só gastávamos subvenções. E subvenções significa que o dinheiro que vem de Bruxelas, entre o lado da receita, como não é preciso contrapartida nacional, depois da despesa, era exatamente o mesmo que tinha entrado. E, portanto, era neutro em termos orçamentais. Pois bem, em 2026 entra os empréstimos, temos também que pagar, temos também a receber empréstimos do Next Generation EU, que é no fundo financia o nosso PRR. E pelas minhas contas, o que é que isso significa? Nós temos uma receita prevista do PRR de 1,8% do PIB, é o dinheiro que vem de Bruxelas, em termos de subvenções, mas depois temos uma despesa que é 2,3% do PIB. Porquê? Porque às subvenções há que acrescer os empréstimos. Sim. E, portanto, a parte dos empréstimos vai, no fundo, contribuir para aqui um déficit da contabilidade do PRR de 0,5% do PIB. Isto é, nós recebemos receita prevista do PRR, 1,8% do PIB são as subvenções, mas depois gastamos 2,3% do PIB. Temos as subvenções mais os empréstimos. Chamar a atenção também que há uma indexação das atualizações dos escalões do IRS em 3,51%. Dirão que é em linha com a inflação, mas é abaixo dos aumentos salariais previstos da concertação social. O que é que isso significa? Se esses aumentos concretizassem, no fundo, as pessoas iam pagar um bocadinho mais. Mas, Luís, isso é a forma até de desencorajar aumentos demasiado elevados que podem ter contributo para a inflação. Chama a atenção que na concertação social estavam previstos aumentos à volta de 4. Sim. Portanto, esta atualização salarial é ligeiramente abaixo. Quando se tem despesa tem que se buscar receita. Ok. Depois está previsto uma redução das taxas dos escalões do segundo ao quinto escalão, que isto vai dar qualquer coisa como uma redução de receita de 0,3 pontos percentuais do PIB. E acho positivo, em todo caso, o que está lá consignado de isenção fiscal e parafiscal dos prémios de produtividade. Aquilo que as associações, a CIP, a AEP, se bateram, há aqui alguma isenção fiscal nos prémios de produtividade. Depois, fora do orçamento, chamamos a atenção que está previsto uma diminuição do IRC para 19% em 2026, para 18% em 2027 e em 17% para 2028. É positiva, é pequena, é positiva, tudo que seja redução de impostos, a meu ver, é positiva, só que há uma coisa que, a meu ver, teria mais efeitos, é acabar com o derrama estatal, aquela que torna o IRC progressivo. Porquê? Porque isto, em termos dinâmicos, é um IRC progressivo que condiciona o crescimento das empresas. Portanto, mais do que a taxa... Porquê é que acha que não se avança já com a... Confesso que não sei responder, não tenho uma resposta concreta. O Governo e o Ministro das Finanças devem ter perfeita consciência da matéria, é que a progressividade do IRC através da derrama condiciona o crescimento das empresas. Tipo, não está para crescer para ir pagar mais impostos do IRC. Isto é uma inovação a nível mundial. O IRC não é para ser progressivo. O IRS é que, na lógica social-democrata, pode ser progressivo. Acho curioso que nunca ninguém suscitou a constitucionalidade desta medida. Mas não percebo porque é que insistem nisto. A meu ver, acabar com esta progressividade era melhor do que uma tímida redução das taxas. Portanto, eu teria invertido
do processo, acabaria primeiro, se é para pedir receita, acabaria primeiro com a progressividade do IRC, porque isto tem efeitos dinâmicos na economia, permitia que as empresas que crescessem mais não fossem condicionadas, e depois ia à redução das taxas. Portanto, a meu ver, o processo está invertido. Portanto, são estas observações gerais que eu gostaria de transmitir sobre o Orçamento de Estado. Já vamos ao resto. António, o que é que achaste do orçamento? Tu és um homem de contas, de economia? Não, eu, em linhas gerais, estou absolutamente de acordo com aquilo que o Luís Mira Amaral disse. Eu penso que há aqui, só queria referir queria referir alguns pontos e enfatizar outros. Um primeiro ponto é que eu percebo a lógica e também deduzi da mesma maneira, enfim, tenho a mesma dedução que o Luís Mira Amaral, que é, provavelmente, o orçamento não tem um conjunto de medidas fiscais que se espera venham a ser discutidas este ano para facilitar a sua aprovação. Portanto, essa razão não é uma razão técnica, é uma razão política. Agora, de alguma forma, põe uma pressão adicional sobre a execução do orçamento, porque essas medidas, algumas não têm impacto logo, mas, por exemplo, as medidas relativamente à construção também não estão no orçamento e também têm um impacto fiscal, e aí eu devo dizer que o Governo tem que ter algum cuidado. Porque o Governo anunciou que vai baixar o IVA na construção. Primeiro é preciso clarificar se é para toda a construção, se é para a construção custos controlados. Enfim, acho que o Governo tem ideias claras, mas já ouvi pessoas dizerem coisas diferentes. É geral. E tanto é para construção nova como para reabilitação. Exatamente. Mas o problema é que isto já está anunciado. E não está em vigor, nem se sabe quando é que vai entrar em vigor. Ou seja, pode adiar decisões. Já está a adiar decisões. Pois, esse é o problema. E, portanto, o Governo, que eu julgo que achava que tinha aqui com uma margem muito grande, tem que perceber que eu conheço concretamente vários casos de pessoas que... Eu também já me chegou aos ouvidos. Que querem saber quando é que, enfim, vão pedir os alvarás, se o que conta é o pedido do alvará, se é a licença camarária, se que é, e por via das dúvidas está tudo parado. Quer dizer, não é tudo, mas há um conjunto importante de projetos que estão parados e mais irão parar, porque a diferença é brutal, são 17 pontos percentuais de PIB. E depois, um outro aspecto, mas eu já saio deste tema, é preciso também fiscalizar bem, porque a pior coisa que nós queremos é dar uma baixa fiscal que seja apropriada em lucros pelos promotores, não é? E pelos construtores. Portanto, isso seria efeito... António, deixa-me dizer-te que, em adiantamento a esta questão, que nós gravamos conversa acabada, uma entrevista com o engenheiro Fernando Santo, que vai sair na sexta-feira, onde ele diz que a redução no total vai ser de apenas 10%, no custo total da obra. Ou seja, o efeito é muito limitado, diz ele. Mesmo assim, 10%? Sim, é verdade, faz diferença. Porque é preciso ver que nada desse custo é repassado. Não, mas é para as pessoas não ficarem a pensar que baixou de 23 para 6, vamos ter aqui um grande desconto. Não vai ser bem assim, mas adiante. Exatamente, mas de qualquer das formas é relevante e sobretudo a minha preocupação é que num país com um problema de oferta, a oferta esteja congelada à espera de novidades. Exato. Não, já tem novidades, à espera de quando é que as novidades se materializam, e esse é daquelas coisas que são relativamente triviais e a expectativa de que iriam acontecer estava lá. Aqui eu acho que há um aspecto que é preciso ver. Tem muito a ver com os problemas que Portugal tem tido, que a Europa tem tido, que a supervisão multilateral vai tentando, encontrando alguns remédios, mas nunca resolveu bem, que é... eu estou sempre muito preocupado com a dinâmica da despesa. A dinâmica da despesa é aquilo que mais me preocupa. E nós passámos a enfatizar muito, já vinha do passado. Sim. Primeiro era a preocupação do déficit e depois passou a ser a preocupação, que obviamente é uma métrica relevante, e depois o júbilo pelo saldo positivo, pelo superávit. Ora, por baixo disso nós temos uma dinâmica de despesa em que não houve, em todos os governos do Dr. António Costa, não houve medidas que estruturalmente baixassem o perfil de crescimento futuro da despesa. Portanto, o padrão de acumulação de despesa ano após ano era, enfim, todos os anos havia responsabilidades que se iam juntando e as responsabilidades do passado e a tendência do passado não era quebrada e, portanto, não havia reformas, não houve nada de relevante aí. O que o governo atual fez, na sua primeira versão, foi aumentar um bocadinho mais ainda a despesa recorrente.
Ou seja, aqueles aumentos que nós tivemos o ano passado podem ser justos, acredito que sejam. O problema é o impacto. O problema é o impacto permanente desses aumentos. Okay? Ou seja, é uma despesa estrutural. É um aumento estrutural, não foi one-off, não foi uma coisa que ocorreu uma vez, é uma coisa que ficou, é recorrente. E se nós olharmos para a despesa, nós verificamos que a despesa está com uma dinâmica que é claramente preocupante. Não foi criada por este governo, mas este governo eu acho que devia endereçá-la e devia prioritizá-la mais do que aquilo que aparenta ser o caso no orçamento. Mas não notaste que neste orçamento já se notou uma tendência para travar isso? Nada de muito significativo do ponto de vista de uma alteração estrutural. Há um bocadinho mais de comedimento, mas nós já tivemos ao longo dos últimos 30 anos contenções e até já tivemos cortes across the board, mas nunca tivemos de facto racionalização. Ou tivemos muito pouca racionalização e a que tivemos foi na troika imposta. Sim. Portanto, temos contenção, ainda não temos racionalização. E depois há um aspecto que o Luís Mira Amaral focou e que eu estou perfeitamente de acordo, mas eu queria dar-lhe uma visão um bocadinho diferente, que é, se nós olharmos para a despesa, nós estamos muito beneficiados porque toda a parte de subsídios da segurança que entram nas contas da Segurança Social, com a economia a crescer, ainda que não espetacularmente, e com o pleno emprego, significa que essa despesa está a níveis bastante controlados. Exatamente porque a conjuntura não indica o seu aumento. Se a economia resvalar, e há de resvalar alguns no futuro, nós não sabemos quando, mas há de resvalar, nós temos aí uma componente da despesa, essa sim não é recorrente, mas são responsabilidades que lá estão e que se materializam quando as coisas correm mal. E, portanto, tem digamos, uma capacidade de criar problemas adicionais que é muito grande e que faz com que, não havendo grande margem, neste momento não há grande margem, esses problemas se manifestem na sua plenitude. Portanto, há aqui uma preocupação para a frente. Este aspecto que eu também gostaria aqui de referir é que eu continuo a achar que não estou muito preocupado com o déficit que se chegue no final do ano que vem, ou com o superávit, porque continua a haver, apesar de a partir do próximo ano começarmos a ter uma componente de empréstimos por substituição do PRR. O que é que nós tivemos de ajustamento desde 2015? Deixámos de fazer investimento como variável de ajustamento. Depois aumentámos um bocadinho, mas relativamente pouco. Continuamos em níveis historicamente baixos. Com o PRR estamos a fazer muito investimento público, mas fora do orçamento. Sim. E agora, se o voltarmos a pôr no orçamento, essa vai ser, de qualquer das maneiras, essa e as cativações, que são sempre mais fáceis em variáveis orçamentais, continuam como um instrumento de ajustamento. E, portanto, eu acho que é aí que nós podemos ter problemas. O que estavas a dizer a partir de 2015 como a gente aumentou a despesa corrente, foi cortando a despesa de capital. E eu devo dizer que eu já disse isso, mas na altura pediram logo ao polígrafo que me poligrafasse, mas o polígrafo teve que me dar razão, porque os dados são o que são. Nós temos o investimento público mais baixo desde o 25 de Abril, exatamente no primeiro mandato de António Costa. O que é engraçado, porque são as pessoas que acreditam no poder do investimento público, na importância do investimento público. O que aconteceu foi que o Estado descapitalizou-se, o estoque de capital público foi-se reduzindo. Nem sequer repôs. De todo. Já não foi aumentar. O estoque de capital público reduziu-se, que é uma coisa que não aconteceu mesmo durante a Troika, embora a dinâmica tivesse começado aí. Mas o que aconteceu foi que foi acentuada nos anos seguintes. Portanto, este aspecto, nós temos feito algum investimento público por causa do PRR, vamos ver para o ano se tivermos necessidade de ajustar. Portanto, essa é uma das minhas preocupações. Um outro aspecto que é muito importante, nós já tínhamos referido no programa, não a propósito do orçamento, e o Luís Mira Amaral fez muito bem em relembrar, eu queria acentuar esse ponto, tem a ver com as questões dos incentivos. Tal como a questão dos incentivos é importante nesta história, que não tem a ver com o orçamento, mas que poderia estar no orçamento, e que nesse caso não causaria um incentivo tão perverso em termos da redução do IVA da construção. Nós temos essa questão do
ponto de vista das derramas. A derrama estadual é absolutamente idiosincrática, se nós compararmos com o que se passa nos outros países. O que é que nós temos? Temos uma derrama que penaliza as empresas que têm sucesso. É verdade. E a ideia das empresas pequenas não é permanecerem pequenas para sempre. É o que o país precisa é que elas cresçam, claro, e que elas se tornem mais rentáveis e que gerem lucros maiores porque são mais rentáveis. Sim. E porque têm uma dimensão maior. E, portanto, estar a dar um sinal como esse é dar um sinal às empresas para não crescerem. Ora, isso é absolutamente negativo e, portanto, não sei quais é que são as razões, mas do ponto de vista da lógica económica, o que faria sentido era para já eliminar a progressividade da derrama estadual e depois começar por aí a baixar os impostos. Seja como for, parece-me que é um orçamento bastante pouco controverso. E que isso está feito para poder ter um acordo que o viabilize sem um grande stress político no orçamento. É um orçamento que não chateia. Não, é um orçamento mais do mesmo, é um orçamento mais do mesmo, com algum cuidado. Do ponto de vista da apresentação, tem algumas vantagens em relação ao passado. Enfim, os orçamentos, nós não podemos pegar numa coleção de orçamentos, compará-los, ficamos na mesma, porque eles mudam todos os anos o seu formato. É das coisas mais difíceis para nós jornalistas ou analistas, é precisamente pegar nos documentos, querer comparar e depois não encontrar lá nem metodologias, nem grandezas semelhantes. Este, a manter-se, tem uma coisa muito positiva que é, por exemplo, e não só no investimento, mostrar o que é que são os programas, o que é que são os planos, qual é que é o dinheiro que está afeta uns e a outros. Portanto, é mais transparente. É uma coisa que aumenta bastante a transparência para se perceber que programas foram feitos, que projetos é que avançaram e se a sua componente de execução orçamental está em linha com aquilo que foi orçamentado. Portanto, aí eu penso que há um ganho de transparência, mas que só é relevante, de facto, se o Governo continuar a utilizar este formato para a frente. Se em 2026 usar outro formato, voltamos aos nossos problemas de comparação. Não é? Filipe Pinto, bem regressado. Olhe, o que é que achou do orçamento? E a discussão à volta dele? Primeira questão do orçamento. Eu tenho sempre muito medo que o orçamento seja um orçamento. Depois, num segundo momento, se transforme num orçamento de retalhos. E o que acontece é que essa é a nossa história. Ora, este orçamento tem um mérito. Como disse o Luís, como disse o António, é um orçamento enxuto. E é enxuto no sentido de que é transparente. E fizemos aquilo que eu ando há tempos a falar sobre a revisão constitucional. É passar para infraconstitucional coisas que não fazem parte da Constituição. Aqui é a mesma coisa. Retiraram-se do orçamento determinadas matérias que não fazem parte do orçamento. Por exemplo, a discussão da lei laboral. Não fazia sentido nenhum, não é? Porque se nós andamos à procura de um elemento para o desacordo, é incluir no orçamento aquilo que já sabemos que à partida será objeto de uma discussão e nunca de chegar a uma situação consensual. E nessa perspectiva, este orçamento é um orçamento enxuto, é um orçamento, todos os orçamentos são conjunturais, todos dependem da conjuntura, mas depois há, como disse o Luís e como disse o António, os elementos estruturais. E esta dívida que nós percebemos que é um encargo que é rígido, está a ficar muito alto e temos de ter muito cuidado com isso. Porquê? Porque o PS criou esta ideia que aumenta-se a despesa pública e não há problema nenhum. Há problemas. E nós percebemos o que se está a passar em França e o que se está a começar a passar na Alemanha. Ora, para que o governo português não caia no mesmo erro, é preciso rigor e transparência. Eu diria que este é um orçamento minimalista. E porquê minimalista? É um orçamento que pode acomodar algumas alterações, mas apenas minimalistas. E porquê? Porque não é possível continuarmos a reduzir impostos e também não estou a ver como é que podemos aumentar as receitas. Por isso mesmo é um orçamento que é certo, é seguro, acredito que vai passar. E foi feito precisamente quando se retirou do orçamento tudo aquilo que poderia ser um pomo de discórdia e, evidentemente, levar o PS a recusar o orçamento e a obrigar a AD ou o PSD e o CDS a aproximarem-se mais do Chega no que diz respeito ao orçamento, porque o Chega, em termos de orçamento, tem uma política que não se percebe lá muito bem.
percebe-se claramente em termos de imigração, percebe-se noutras Na áreas. economia, o Chega é muito próximo do socialismo, em algumas coisas que propõe. O Chega está a começar a ter uma posição muito parecida com a da aliança da Alice Wagenknecht na Alemanha, em que parece que é nacional. Zahra Wagenknecht. Alice Weidel, que é da extrema-direita. A Alice não, é Zara. Não. A Alice é que é da Aliança. AfD. A Sarah Wagenknecht é da Aliança. A Alternative für Deutschland é o maior partido populista da Alemanha. A Sarah Wagenknecht é alguém diferente. E porquê é que é diferente? Porque mistura o socialismo no que diz respeito à economia com o elemento identitário ou cultural no que diz respeito à imigração. O Chega está a aproximar-se muito deste modelo. E, portanto, o que é que acontece? Também não conviria muito à AD, ou ao Governo, negociar o orçamento com o Chega. Aí, o que é que acontece? Penso que este orçamento vai passar com o apoio ou a abstenção do PS. E porquê? Porque o PS sabe que lhe convém viabilizar, e aí entramos no oportunismo, viabilizar este orçamento. Porquê? Porque não poderia fazer muito melhor e percebe claramente que este orçamento não pode acautelar muito grandes alterações. Por isso eu lhe chamo um orçamento, não um orçamento, e na perspectiva de minimalista. Minimalista no quê? Entre o deve e o haver, entre o crédito e o débito, as coisas estão mais ou menos equilibradas. Luís, vamos para as eleições autárquicas. Surpreendeu os resultados? Em alguma medida surpreendeu. Talvez já esperava que o PSD pudesse ter um bom resultado, mas tinha dúvidas que, por exemplo, no Porto e em Sintra se conseguiam ganhar. Estava convencido que eles iam ganhar porque o efeito Alexandre Leitão junto ao Bloco de Esquerda ia diminuir, não ia aumentar. Aliás, foi o que aconteceu, disse isto aqui, chamei a atenção do wokeismo daquela aliança entre Alexandre Leitão radical do PS, embora, como o Zé tem dito, tentando moderar-se no período eleitoral, mas o Bloco de Esquerda, que ia ser devastador e que as pessoas acabavam por votar no Moedas como uma alternativa segura e realista para não entrarmos no wokeismo em Lisboa. Portanto, Lisboa, a vitória do Moedas não me surpreendeu. Ficou um vereador da maioria absoluta, tem 8 e os outros são 9, ficou um vereador da maioria absoluta. Depois isso faz pôr o problema da governação das câmaras, já vamos falar adiante sobre isso, mas permitam-me primeiro que diga, não me surpreendeu nesse sentido. O Lisboa não me surpreendeu, o Porto e Sintra surpreendeu-me pela positiva, foi melhor do que eu esperava os resultados. Devo dizer que no Porto o Dr. Manuel Bizarro eu aconselhava a voltar a exercer medicina, porque é a terceira vez que tenta ser Presidente da Câmara do Porto. O SNS precisa de médicos, aliás. E dizem-me que até é bom médico, segundo diziam, que não consegue. Em Sintra, em todo caso, devo chamar a atenção de uma coisa. Este homem ganhou pelo PSD, o Marco Almeida, foi vítima no governo de Passos Coelho do aparelho do PSD, que impôs o Pedro Pinto contra ele, que era o número 2 do Fernando Seara e que tinha todas as condições para ganhar a Câmara. E entregaram a Câmara ao Basílio Horta. Ao Basílio Horta 3 mandatos. E, portanto, o Passos Coelho fez muito bem ir assim a apoiá-lo e de fazer meia culpa que o facto de ele não ter ganho nessa altura deve-se a ele, Passos Coelho, que acomodou o aparelho do PSD. Não quer dizer nomes, sei quais foram, não quer dizer nomes, mas sei o que a casa gastou. Portanto, foi um erro crasso apoiar o Pedro Pinto, que não tinha a mínima credibilidade lá na zona, quando este homem, que era o número 2 do Seara, o homem que conhecia as populações, que tinha ganho. Portanto, a Justiça fez com alguns anos de atraso e ele volta a ser Presidente da Câmara. Gaia já esperava que com o Luís Filipe, as pessoas lembram-se da obra que ele fez, do Luís Filipe Menezes, aliás, que ele ganhasse. Cascais ganhou a AD, mas perdeu a maioria absoluta. Mas, em todo caso, acho que não vejo difícil o entendimento em Cascais para governar a Câmara de Cascais. E há uma coisa que quer chamar a atenção aqui. Há uma Câmara que surpreendeu a vitória, foi Beja. No meu tempo de governo, o PSD nem um deputado conseguia meter no distrito de Beja. E agora conseguiu ganhar em Beja. Portanto, o PSD, a AD, teve um excelente resultado, com 136 câmaras, tem a maioria para a Associação Nacional dos Municípios e para a Associação Nacional das Freguesias, o que mostra um sistema. O PSD sozinho ou em coligação tem o Governo Nacional, tem os governos regionais da maioria dos Açores, tem agora a maioria nos municípios e nas freguesias. Agora podiam começar a governar. Portanto, agora convinha começar finalmente a reformar, que é modo que aquilo não sabe no dia. Depois uma palavra sobre o PS. O PS,
obviamente susteve a debacle das legislativas, aparentemente parece ter um bom resultado, mas chama a atenção de uma questão estrutural do PS. Mas não são as mesmas eleições, Luís. O ponto Não é a esse. mesma coisa, mas chama a atenção de uma coisa. O reforço do PSD nestes conselhos mais populosos, o que é que mostra? Aquilo que já sabíamos do PS, que perdeu a juventude, e agora com o reforço do PSD nestes conselhos mais populosos, a leitura que eu faço é que está a perder as classes médias urbanas e suburbanas. Portanto, uma alerta para o PS que em termos estruturais o resultado não parece mal todo face ao que houve nas legislativas, com os cuidados que há que ter nas comparações. Portanto, é um resultado que permite ao Zé Luís Carneiro não ser já afastado ou não ter problemas, poder manter-se, mas em todo caso chama a atenção que o PS continua a ser um partido ferozmente conservador, agarrado ao que existe sem querer mudanças, e está a penalizar obviamente na juventude e nas classes médias urbanas e suburbanas. O êxito do PSD em alguns conselhos, a meu ver, mostra esta questão estrutural que o PS tem e que vai ser difícil mudar. Só conseguirá mudar se o José Luís Carneiro, um líder do PS, se desligar da ala esquerda, conseguir impor uma visão mais social-democrata, mais centrista, mas duvido que o consiga fazer. Vejo isto no PS. O CDS surpreendeu-me, conseguiu manter 6 câmaras. Excelente resultado para o CDS, as 6 câmaras que tinha, conseguiu mantê-las. E o Chega? O Chega é vítima da sua megalomania em termos autárquicos, porque nós já sabíamos que o novo partido, quando chega, tem dificuldade em implantar. Vimos isso no PRD, vimos isso no Bloco de Esquerda, vimos isso na IEL. O Chega ia ter dificuldades. Não tem André Venturas para 38 conselhos. Põe lá a fotografia dele, mas não é a mesma coisa. E ele anunciou que ia 30 câmaras, ou teve só 3 câmaras, portanto, face ao que o próprio líder do partido anunciou, é uma debacle completa, só 3 câmaras. É claro qual é o argumento que pode vir do lado do Chega, também é válido. É que apesar de não ganharem câmaras, elegeram muitos vereadores que vão fazer parte de muitos municípios, e nesses municípios vão condicionar ou vão ter uma voz importante nas maiorias para gerir a Câmara. Portanto, o Chega, embora só tenha 3 câmaras, em termos de vereadores, teve um resultado mais positivo, porque cobriu o país de vereadores, e, portanto, pode ter um resultado mais positivo nessa matéria. Em todo caso, mostra a dificuldade de um partido novo se implantar a nível autárquico. Em todo caso, acho que nesse aspecto estrito a performance do Chega é melhor que foi do Bloco de Esquerda ou que foi do Iniciativa Liberal. Agora, se comparar com os resultados das últimas eleições legislativas, em que o Chega teve 20,5%, agora teve 22,5%, agora tem 11,5% de votação. Portanto, 50% do que teve nas legislativas, o que mostra a dificuldade do nível autárquico, transpor para o nível autárquico aquilo que acontecia nas legislativas. Uma nota também para dizer que houve 2 conselhos em que o Chega avançou com pesos pesados, Sintra, com a Rita Matias, e o Faro com o seu líder do parlamentar, e o resultado não foi famoso, ficou em terceiro lugar. E, portanto, o Chega, no fundo, que já é... Continua a ser a imagem do André Ventura. Tem dificuldade de implantação ao nível autárquico, ficou atrás em número de câmaras do CDS e da CDU, embora em termos de vereadores vai ter muita influência, porque tem muitos que conseguiu, nesse aspecto, foi positivo para o Chega, muitos vereadores, e consegue influenciar, de certa forma, a gestão de muitas câmaras. A CDU, a meu ver, continuou o seu declínio estrutural. Tinha aqui a votação que a CDU teve em 2013, era 11%, foi descendo, e em 2025 a votação global são 5,74%. Passa de 19 câmaras para 12. Para 12. São 5 câmaras a menos e muito importante. E é importante que a CDU perde algumas câmaras relevantes, como Setúbal, Sim. Santiago de Cacém, Évora. Perde Évora também. Portanto, são câmaras relevantes que a CDU perde. Portanto, eu acho que a CDU mostra que continua o declínio estrutural do PCP, que é inevitável, já sabemos porquê. Mas o Paulo Raimundo continua muito sorridente, não? Parece que não percebe aquilo. Eu acho imensa piada ao Paulo Raimundo. O meu amigo Marcos Mendes, que é um tipo mais suave, mais diplomata do que eu, quando quer dizer mal de alguma coisa, primeiro elogia. Portanto, o que é que o Marcos Mendes gostava de fazer nas suas charlas televisivas? Meio dizia que o Paulo Raimundo era muito simpático, para depois dar para a cara do PCP. Ora, eu acho que ele tem o sorriso plástico de usar aparatos chiques. Para mim não é simpático, é aquele sorriso plástico de ter usado aparatos chiques. Portanto, ele nega as evidências, logo noite eleitoral agarrou-se ao pacote laboral para fazer uma nova diversão.
para tentar escamotear o declínio do PCP. O Bloco de Esquerda não existe, o LIVRE ainda conseguiu uma Câmara, e agora, na Madeira, é um caso curioso, o líder regional do PS devia ter logo pedido admissão quando foi das legislativas, deve um resultado desastroso, não pediu, agradou-se ao lugar e acabou por pedir agora, porque de facto continua seu de ser partido na Madeira, pois. PS atrás dos outros JPP, e portanto teve um resultado à volta de 12%, um resultado muito baixo para um partido, que obviamente é um partido nacional como o PS. Portanto, o que é que estas eleições, a meu ver, mostram? É que o PS conseguiu ter um bocadinho melhor resultado do que tinha sido a debacle legislativas. O seu declínio em jovens e classe média mantém-se. E agora, deixe-me dar aqui uma explicação do que é que aconteceu em Viseu. É um caso paralelo, o que já tinha acontecido com o PS, anteriormente com o Manuel Machado. O que é que aconteceu em Viseu? O Fernando Ruas, que era o antigo presidente quase histórico da Câmara Municipal de Viseu para o PSD, quando Viseu era o Cavaquistão, foi substituído depois e bem pelo Almeida Henriques quando acabou os mandatos. O Almeida Henriques, que era um homem mais ligado à vida empresarial, tinha sido presidente do Conselho Empresarial do Centro, tinha sido secretário de Estado da Economia, veio trazer a Viseu uma dinâmica empresarial que o Ruas não conseguia transmitir. O Ruas fez alguma coisa positiva na infraestrutura da cidade, mas depois, do ponto de vista empresarial, não tinha feito nada. Foi o Almeida Henriques que veio trazer esta dinâmica empresarial para Viseu. E o Ruas quis vingar agora. Acontece que, para azar do Almeida Henriques e minha pessoa, era amigo pessoal dele e do PSD, o Almeida Henriques morreu no Covid. Tendo o Almeida Henriques morrido no Covid, foram novamente pescar o Ruas. O Ruas ainda conseguiu aguentar o primeiro embate na primeira vez que foi novamente a eleições, no mandato anterior. Neste já não conseguiu aguentar, porque as pessoas perceberam que toda a dinâmica que o Almeida Henriques tinha desenvolvido estava parada. Isto faz lembrar o que tinha acontecido em Coimbra. Em Coimbra, no meu tempo, havia um homem do PS, que era o Crónico, que era o Manuel Machado, presidente da Câmara. Depois, quando regressou, o homem estava ultrapassado. Ainda ganhou uma Câmara, mas nas últimas eleições autárquicas, as pessoas perceberam que aquilo não dava, mudaram para o homem apoiado pelo PSD. E, portanto, em Coimbra, esse homem apoiado pelo PSD também, a meu ver, teve uma performance muito fraca e, portanto, a Ana Abrunhosa, que já tinha sido presidente da CCR, da Comissão de Coordenação da Região Centro, conhece bem a região, aliás, curiosamente, posta pelo Passos Coelho, pelo PSD. Sim. Só que a Ana Abrunhosa, que entrou para a CCR, posta pelo PSD, no fim do seu mandato da CCR, foi para ministra Dr. Costa e passou-se para o PS. E, portanto, agora teve algum mérito indiscutível face ao incumbente de ganhar as eleições em Coimbra. Portanto, o PSD a AD é penalizado em Coimbra pela má performance do incumbente. Muito por causa disso. E em Viseu também foi penalizada pela má performance do incumbente, mas aí eu acho que o PSD teve azar. Foi a morte do Almeida Henriques. Se o Almeida Henriques não ter morrido, continuava a dominar e a ganhar a Câmara de Viseu. E são questões pontuais que eu conheço. Já voltamos à governabilidade. Deixa-me ouvir aqui o que é que o António tem a dizer sobre as autárquicas. Eu devo dizer que os resultados me surpreenderam um bocadinho pela positiva para o lado da Aliança Democrática, do PSD. Sim. Em concreto. E há aqui dois aspectos que eu queria enfatizar, porque o Luís já fez, digamos, um vol do azul sobre tudo o que havia a dizer. O primeiro aspecto é que nota-se muito o peso da demografia nas nossas eleições e agora voltou-se a notar. O Partido Comunista vai desaparecendo porque não consegue cativar as gerações mais novas, portanto vai tendo um grupo de fanáticos que existem sempre e que vão... E aqueles que ainda não morreram, que eram os típicos. Mas depois basicamente tem pessoas 70. muito mais idosas e a lei da vida é inexorável e portanto vai perdendo a sua base histórica de apoio. O PS, todas as análises que foram feitas por, enfim, a classe etária, mostram que é um partido que não consegue penetrar nas classes mais jovens. Não é só nos muito jovens, é nos mais jovens. Aliás, é um partido que só ganha nos maiores de 65 anos, mas aí aplica-se a mesma lógica. Portanto, é um partido que vai ter dificuldade, a não ser que mude bastante de abordagem, vai ter dificuldade em substituir os mais antigos pelos mais novos, porque tem um estoque enorme de pessoas de idade que votam sempre no Partido Socialista e tem um grupo muito
pequeno de novos votantes, porque entre os jovens, seja o PSD, seja o Chega, seja a Iniciativa Liberal e até o LIVRE, tem um peso que ou é superior ou é parecido ao do Partido Socialista. Ou é claramente superior, PSD e Chega, ou é parecido com o Partido Socialista. Isso mostra, de facto, que eles têm aqui um problema a prazo, mas isso, enfim, não é a grande questão, mas voltou-se quer dizer, vai-se materializando ano após ano e, portanto, continua a estar presente. Porque, aliás, isso explica isso. E o distanciamento entre uma liderança que agora mudou um pouco com o Francisco Assis, mas que é muito uma liderança burguesa, académica, lisboeta, e enfim, talvez de algumas outras cidades, mas é muito o núcleo de pessoas que estão um pouco afastadas daquilo que é o dia-a-dia dos cidadãos e que não têm, digamos, o contrapeso interno suficiente ao nível da direção máxima política para pesar as várias sensibilidades e as preocupações das diferentes pessoas. Eu acho que isso se nota, e se notou que nas autarquias onde o PS, enfim, que as pessoas valorizam o autarca, e onde as pessoas valorizam um trabalho em prol das pessoas e não necessariamente um trabalho em prol daquilo que são as orientações estratégicas, enfim, mais de uma certa burguesia urbana de Lisboa, acabam por beneficiar esse trabalho. E não foi apenas, não estou a falar apenas de Loures. Loures é, digamos, o exemplo mais relevante disso mesmo, mas existem outras situações em que o PS consegue ter resultados ainda assim razoáveis a nível local, porque, na verdade, tem algumas pessoas que interpretam aquilo que são as necessidades da comunidade que pretendem servir. Nota-se, relativamente ao Chega, eu devo dizer que não me surpreende o resultado que teve, surpreendeu-me, enfim, o risco assumido por André Ventura, porque era normal que o Chega tivesse resultados parecidos com estes numas eleições autárquicas, porque não tem o partido organizado como os outros, com estruturas locais, claro, com muita gente. É que a questão é que os outros partidos localmente não têm uma pessoa, têm um coletivo grande de pessoa que trabalha em conjunto há muitos anos, tem uma orgânica, e o Chega é impossível que o tenha já. E, portanto, eu acho que foi um erro tático prometer as 30 fazer enfim, a fasquia tão alta, porque era impossível atingir isso. E, portanto, eu não acho que esses resultados sejam assim tão maus. Embora continuam a refletir um partido que está muito centrado na imagem de uma pessoa, que de facto é um político, enfim, muitíssimo talentoso, mas que precisa de mais acompanhantes. E como dizia o Luís e bem, houve um ou outro concelho onde o Chega, que são poucos, mas neste caso estamos a falar, por exemplo, de Albufeira, que é um concelho importante, não é muito grande geograficamente, mas tem população e tem um orçamento brutal por causa da sua localização. E questões de segurança e para além disso, mas para além do mais, também foi buscar uma pessoa que é conhecida e que tem capacidade. E, portanto, mostra que aqui, para o Chega ser um partido com peso nas autarquias, tem que investir em pessoas de qualidade a nível local e tem que ser capaz de trazer pessoas que as populações possam confiar e ver como um realizador, não necessariamente alguém que aparece muito na televisão ou alguém que é bom em debates. O que precisa, efetivamente, é de pessoas que, como existem nos partidos que estão implantados há 50 anos, deem garantias, tanto quanto isso é possível, claro, de que conhecem os problemas locais e que são capazes enfim, de produzir uma solução que os resolva e que os ultrapasse. Portanto, nesse sentido, não me parece que tenham sido uma surpresa enorme. Na verdade, consolidam o poder de Luís Montenegro e da sua máquina, e em termos do PSD, que se tem vindo a transformar num partido de autarcas, um pouco como o PS, só que o PS ainda tem aquele núcleo mais à esquerda, muito forte, nas zonas, enfim, nomeadamente em Lisboa, mas também no Porto, também existem alguns no Porto e noutras localizações. O PSD é cada vez mais um partido de autarcas com uma ou outra personalidade, deixou de ser um partido de barões, passou a ser um partido de autarcas. E eu acho que isso significa que, e aí é que é preciso ter cuidado, o Primeiro-Ministro deve conseguir ser um balanço, porque muitas vezes o interesse do autarca não é o interesse nacional.
E, portanto, porque às vezes o interesse local conflitua com o interesse do todo, o interesse da parte pode conflitar com o interesse do todo. E quando um partido se transforma num partido de autarcas, a sua direção tende a estar muito sensível aos problemas dos autarcas. E é preciso que haja aqui algum distanciamento, não é preciso que surjam barões, é preciso que a liderança tenha algum distanciamento para perceber que está a gerir o país e não está a gerir uma confederação de autarquias. Eu julgo que, enfim, que tudo aponta que será essa a preocupação do Primeiro-Ministro, mas vai haver uma tensão muito grande e há muitas pessoas à volta dele que acham que gerir o país é gerir uma confederação de autarquias. Não é. A política a nível do todo é absolutamente fundamental para resolver os problemas que nos afetam a todos e somos muitos, mais de 10 milhões. José Filipe Pinto, qual é que é a sua interpretação das autárquicas? Primeira questão, concordando com tudo o que disseram, há aqui um elemento que temos de chamar à colação. José Luís Carneiro foi vítima das escolhas de Pedro Nuno Santos. Sim. Esse é um dado claro. Segundo, é evidente, mas mais do que isso, é a política de alianças. Nós percebemos que o PS é um partido muito heterogéneo e que há uma ala esquerda que se aproxima muito do LIVRE e do Bloco de Esquerda. O que é que acontece? É aquilo que o Luís chama o quismo. Eu tenho a visão de que o PS foi vítima do quismo em Lisboa e, por isso mesmo, não se apercebeu que deveria chamar João Ferreira e o PCP para a coligação e poderia perfeitamente prescindir do Bloco de Esquerda, que é um ativo tóxico. E conseguiria aí, Moedas, apesar de ter tido mais 30 mil votos, teria mais dificuldade na reeleição. Mas repare uma coisa, o PS ganha louros, e ganha louros com um discurso de explicar claramente que estava ao lado das populações na resolução dos problemas que elas enfrentavam no dia-a-dia. E sem medo de tomar decisões. Sem medo de tomar decisões e sem medo de ser conotado com o estar a aproveitar-se da agenda do Chega. E mais do que isso, ao dizer que os problemas têm de ser resolvidos e que, portanto, Portugal é um Estado de Direito. E que a política do coitadinho não faz sentido, o importante é a política da solidariedade, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, o PS teve um resultado não tão catastrófico, porque conseguiu 5 câmaras, capitais de distrito, que não era expectável conseguir, e não era expectável conseguir porquê? Faro, em termos reais, há o Chega, e eu já chegarei depois lá, teve pouco cuidado ou teve algum maquiavelismo na escolha dos cabeças de lista que poderiam depois dilapidar o partido em termos da Assembleia Nacional. Dito de uma forma mais simples, sabia claramente que Pedro Frazão não ganharia Oeiras, mas colocou em Oeiras, queimou um peso aí, não garantiu o lugar dele enquanto continuar como deputado na Assembleia Nacional. E a mesma questão se passa com Rita Matias em Sintra e com Pedro Pinto em Faro. Há câmaras que o Chega poderia perfeitamente ter ganho. Seixal, porque enfrentava os mesmos problemas que enfrenta Albufeira, problemas de insegurança, e ficou em segundo lugar, poderia ter ganho. Poderia ter apostado aí, poderia ter ganho também Montijo. Houve várias câmaras que me parece que verdadeiramente o Chega, para não desgastar muito o seu elemento, o seu grupo parlamentar na Assembleia Nacional, acabou por sacrificar as autárquicas. É claro que conquistou 3 câmaras, é claro que tem 137 deputados municipais eleitos, que vão condicionar, já falaremos disso, muito a vida futura, mas em termos reais ficou muito aquém daquilo que era previsto por André Ventura. E este é o problema, Camilo, do quê? Maquiavel disse que é possível fazer um edifício sem alicerces, começando de cima para baixo, que é o caso do Chega, mas precisa de 2 coisas. Primeiro, de grande talento do construtor. E segundo, que tenha a sorte de verdadeiramente não vir a ruína. E não vir a ruína porquê? Porque há
o perigo da ruína a cada um dos momentos do desabar do edifício. E o que nós estamos a perceber claramente é que não houve um desabar do edifício, também não houve grandes méritos do construtor num partido que, como nós sabemos, está a ser construído de cima para baixo. E aí o Luís tem razão. Ele pôs como bandeira: somos o único partido que concorre a 308 municípios. Não dispõe de estruturas para concorrer a 308 municípios. Teria de concorrer a menos municípios. Mas teria valido a pena, por exemplo, essa opção? Teria valido a pena. O problema é que isso seria feito à custa de dilapidar o seu grupo parlamentar. E verdadeiramente sabemos que se, por exemplo, vamos supor que Pedro Pinto ganhava a Câmara de Faro. É evidente que o Presidente da Câmara não pode ser simultaneamente Presidente da Câmara e deputado na Assembleia Nacional. Teria de prescindir. E ele não pode prescindir do seu líder parlamentar. Portanto, há aqui um jogo. Em relação à vitória, é evidente que a grande vitória é a vitória do PSD. O PSD tem hoje o governo local, o governo regional e o governo nacional. Só não faz reformas se não quiser. E esse é um dado fundamental. Porquê? Porque percebemos claramente o que é que Luís Montenegro disse. Isto é uma vitória a Cavaco Silva, então reforma a Cavaco Silva. E reforma a Cavaco Silva porque dispõe de maiorias, nem sempre absolutas, é evidente, mas maiorias que lhe permitem apresentar um programa de reformas de que o país efetivamente carece. Em relação ainda às autárquicas, o que é que temos de perceber? Há aqui câmaras que não era expectável que, por exemplo, o PSD perdesse. Bragança. Ainda é a história que se passa com o que aconteceu com Hernani Dias e que vai permitir, e depois estas câmaras em que o Executivo é constituído por 5 membros, é evidente que verdadeiramente quem ganha fica com 3 membros e ganha, sim. Fica logo com maioria absoluta. Depois outra, Viseu, que o Luís já explicou. A seguir Coimbra, também o Luís já aflorou, há um mau desempenho do candidato do PSD e há uma boa candidata do PS. E depois Évora. Évora era previsível que a CDU perdeu Évora porque o seu líder não poderia, que foi meu colega no colégio, não podia ser candidato. Ele é professor de economia em Évora. E voltou a Montemor, onde ele reside, para ganhar a Câmara de Montemor ao PS. Está a falar do Pinto Sá. Do Carlos Pinto Sá. Aliás, no Alentejo aconteceu, as 2 recuperações são em Mora, em que o Luís Simão ganha. Porquê? Porque tinha esgotado os mandatos, o PS ganhou a Câmara, ele agora pode regressar e recuperou para a CDU a Câmara. E em Montemor, em que o PS também tinha ganho a Câmara e voltou a perder, porque Carlos Pinto Sá pode, entretanto, sair de Évora e ser candidato novamente a Montemor. Mas o PCP está numa fase não é de estagnação, é de declínio. E isto mostra aquilo que é importante percebermos, que há uma leitura nacional, uma leitura local e uma leitura mais global. Vamos à leitura local. É a personalidade de quem é cabeça de lista, daquele que a pessoa conhece e em quem reconhece a obra feita. E isso é um elemento fundamental. A nível nacional, há um arrasto. E há um arrasto do quê? Neste momento percebe-se que o PSD é uma força em crescimento. Porquê? Porque há uma alteração no tecido social. Há jovens, e os jovens, por norma, quando entram para a primeira votação, costumam votar em partidos novos. E neste momento não. Vamos passar para o nível global. Há um movimento no sentido da direita. E este movimento no sentido da direita também cooptou a juventude, que por norma, numa fase há muito pouco tempo, votava mais nos partidos novos, como a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o Livre, e que neste momento começa a ficar muito ligada ao Chega e ao PSD. E o PSD conseguiu, eu não posso dizer capturar, mas captar a atenção desta juventude. E esta juventude foi importante mesmo para a dinamização das campanhas. E isto explica muito do sucesso do PSD. Depois temos a Câmara de Beja, é uma Câmara que vai ser muito difícil de governar, mas também era impensável à primeira vista que o PSD a vencesse. E quando um partido vence, é preciso percebermos também se não há demérito do derrotado.
E aqui também claramente houve demérito do derrotado na apresentação das candidaturas no sentido da escolha das personalidades. Finalmente, o Bloco de Esquerda só tem comunicação social, como nós percebemos, não tem peso eleitoral nem a nível nacional, nem a nível urbano, começa neste momento já a decair, a nível rural não tem peso. Percebemos que o LIVRE tem pouco peso, a Iniciativa Liberal também está muito aquém de se poder considerar um partido nacional, tal qual como o PAN. O CDS manteve as 6 autarquias, e esse é um dado muito importante, e um dado para fazermos a síntese. José Luís Carneiro sobreviveu e tem agora aqui a oportunidade de ver se consegue fazer o seu PS, porque o PS que ele ainda está a gerir é um PS pedro-nunista, e este PS pedro-nunista é responsável em grande parte por várias das perdas que teve a nível, portanto, de câmaras importantes. A montra do poder é Lisboa, é o PSD. O Porto, eu tive grandes dúvidas que o PSD conseguisse vencer, não apenas pelo número de candidaturas, mas porque não me pareceu que fosse uma candidatura muito mobilizadora. E, de facto, repare, Manuel Pizarro perdeu as eleições, mas ganhou mais juntas de freguesia do que a lista do PSD. E isto mostra o quê? Mostra que ele conhecia o terreno. O problema é que é o elemento demográfico. Eu posso ganhar em mais freguesias, mas as menos populosas. E aí percebemos claramente que, e reparem onde é que Carlos Moedas fez mais campanha, onde havia também mais votos, onde nas juntas de freguesia mais populosas. Isso é em Lisboa ou no Porto? Em Lisboa. No Porto, o que é que acontece? Quem era fiel de Manuel Pizarro era essencialmente as freguesias de Sedufeita, da Sé, o centro, aquilo que verdadeiramente está envelhecido. E estando envelhecido, é evidente que vai suceder o quê? Vai morrendo. Filipe Pinto, como é que fica a governabilidade das câmaras? Porque há muitas câmaras onde não há maioria. Vai ser muito difícil. Primeira questão. Vamos chamar a atenção a este elemento. Atenção que nós estamos quase no final do programa. Um segundo só para explicar. Eu defendo os executivos monocolores. E defendo os executivos monocolores significa que quem ganha a eleição deve ter todos os deputados municipais, todos os vereadores. Eu defendo isso. E porquê? Porque esse é o órgão executivo. E porque depois nós temos um órgão legislativo. E no órgão legislativo, o que é que acontece? Há os presidentes das juntas de freguesia, que têm lugar por inerência. Depois há os eleitos, que terão de ser sempre mais do que os presidentes das juntas de freguesia. E que deverão ser o triplo dos vereadores. Por isso mesmo, o órgão legislativo de qualquer Câmara é a Assembleia Legislativa. Essa aí eu defendo o método proporcional. Sim. E aí estariam representadas todas as cores. Mas o Executivo deveria ser monocolor. E como acontece, por exemplo, em Cabo Verde. E nós aqui definimos que não, que também é o método proporcional Fórmula de Hond. Então disse, as câmaras ficam ingovernáveis. Como é que vamos ter isto? Vamos perceber isto. As 5 maiores câmaras deste país, o partido que ganhou não tem maioria absoluta. Nas 10 maiores câmaras deste país, em 9, o partido que ganhou não tem maioria absoluta. A única exceção é Matosinhos, em que o PS tem maioria absoluta. Sim. O que é que vai acontecer? Vão desaparecer as linhas vermelhas. E vai ser caso a caso. O presidente da Câmara eleito vai exigir autonomia. E vai dizer que, em nome da governabilidade, em nome da estabilidade governativa, para passar o orçamento, é logo o primeiro elemento. A seguir, para conseguir fazer obra, vai precisar de apoio. É evidente que podemos ter aqui uma situação de uma coligação negativa, que é obrigar o governo da autarquia, o executivo da autarquia, a gerir a autarquia com o programa da oposição. Julgo que não vamos ter, porque a oposição não se entende. Okay. E como a oposição não se entende, o que é que vai acontecer? Vamos ter negociações caso a caso. Então, os nossos ouvintes não se podem admirar nisto, que o PSD faça coligações com o PS numa Câmara,
com o Chega noutra Câmara, com grupos de independentes noutra Câmara. Isto é perfeitamente possível em nome da autonomia do poder local. António. Não, eu acho que na gestão do poder local, os presidentes que não têm maioria absoluta vão tentar ter autonomia de gestão com pragmatismo. Portanto, acho que o tema das linhas vermelhas é um tema que não vai existir no plano local, vai existir talvez na discussão televisiva sobre o poder local. Um outro aspecto, aquela referência que o Luís Filipe Pinto fez é importante, facilitava a governação, winner takes it all, portanto, elege o presidente e fica... Até porque, de há uns anos a esta parte, a Assembleia Municipal tem também um poder deliberativo. Ou seja, decisões importantes têm que ser aprovadas na Assembleia Municipal. E, portanto, e não só, muitas, por exemplo, grandes investimentos, etc. Sim. Portanto, muita coisa passa a ser decidida em Assembleia Municipal. E, portanto, isto não é para agora, talvez para o futuro mudar, e eu acho que esta sugestão é uma sugestão sensata e que podemos tem provas dadas noutros sítios. Agora, o que me parece é que neste momento vai haver essencialmente pragmatismo, portanto as pessoas vão pedir alguma autonomia e depois vão procurar os apoios até por afinidade na solução para diferentes temas. Eu até admito que o mesmo Presidente de Câmara tenha pontualmente alianças com diferentes partidos ao longo do tempo, consoante aquilo que é o seu plano político e o apoio que ele possa ter de uns e de outros. Luís, para fechar. Eu acho imensa piada porque eu vi na SIC o Paulo Baldaia, depois ouvi o David Diniz e ouvi o Daniel Oliveira, todos a querem cobrar, que o não é não do Montenegro para o governo, querem cobrar isto para as câmaras. Era a SIC ou era o Bloco de Esquerda? Era a SIC. É SIC. Foi aí que eu ouvi estes três comentadores jornalistas a dizerem esta. Mas nunca os ouvi quando o PS vota com o Chega tranquilamente à Assembleia da República, preocupados com as linhas vermelhas. Nunca. Quantas vezes? Aliás, sejamos claros, o aumento de despesa, nós devemos a essa aliança. O que o Montenegro disse não é para o governo, nem disse não para entendimentos do Parlamento, que têm que ser feitos e bem. Não é um governo conjunto. E das autarquias, cada caso é um caso. O Presidente tem uma legitimidade para fazer acordos de geometria variável que vai precisar, portanto é isso que vai passar. E portanto eu penso que em Lisboa, por exemplo, Carlos Moedas, dou um exemplo, Carlos Moedas tem o PCP e tem o Chega para fazer acordos. Se calhar não vai ficar só com um, vai fazer geometria variável, nos casos com o Chega, em outros casos vai tentar o PCP. Julgo eu. Portanto, cada autarquia vai ser um caso. Naquela em que eu vivo Cascais, acho que não vai ser difícil o Presidente da Câmara, o novo Presidente da Câmara... Mas o novo paradigma é a geometria variável. Acordos com o PS ou com o Chega. Mas já era assim, em muitos casos que eu conheço no passado. É verdade. Sempre foi, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Portanto, nas autarquias, cada caso é um caso. O Presidente da Câmara que ganhou tem legitimidade para fazer isso. Agora é diferente porque há o Chega e o pessoal depois inventa a loteria da linhas vermelhas. Aí o PS tem o seu líder, teve o bom senso de não pôr linhas vermelhas. O PS, o José Luís Carneiro, quis pôr linhas vermelhas aos acordos com o Chega a nível local. Duvido que vá conseguir que isso funcione, porque não vai funcionar. E os autarcas do PS eleitos, sentindo o apelo das populações, vão ter que fazer acordos destes e vão se esquecer do que o José Luís Carneiro disse. E depois o que é que o PS faz? Temos de fechar. Fica tramado, como teve em Lourdes com o Ricardo Leão, que é desmentido e não pode. Ao contrário de um ministro, um Presidente de Câmara tem legitimação de voto popular. Popular, com certeza. Muito bem, chegamos ao final do Think Tank desta semana. Já percebeu que as eleições autárquicas e o orçamento foram um tema fundamental. Nós voltamos na próxima semana, mas antes de irmos embora, quero lembrar que o canal tem várias parcerias, a saber com a Prozis, com a Bulucral e ainda ajuda a produção neste programa do Grupo Sem Desalidade. Fique bem, voltamos terça-feira, mas eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.